Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao exórdio, que é o preâmbulo, né, no livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, então, vamos dar continuidade, ele diz que nos Estados Unidos se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carlos Wickland, que, utilizando-se da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes que lhe chegavam atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, utilizava-se de uma médium clarividente, sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Então foram muitos, como já falávamos no áudio anterior, em que iniciamos esse exórdio, em que Manuel Filomeno de Miranda fala, né, dessas pesquisas que foram feitas, dessas constatações que vão chegando através de pessoas que não são espíritas propriamente ditas, né? Mesmo porque muitas dessas situações foram até anteriores a codificação kardeciana, né? E, e ele fala, diante de Alcina, incorporada pelo espírito de Galeno, então, esse médico, né, Dr. Carlos Wickland, a sua esposa era médium, e ele promovia ali no consultório psiquiátrico, nas suas experiências psiquiátricas, trabalhos verdadeiramente de desobsessão, com o apoio ali da sua esposa, Alcina, incorporada ao espírito de Galeno, ligado também à medicina, Galeno, esse espírito, né? Em plena sessão de Salpêtrière, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno e que o inquiriam que lhes não convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Então, ele está dizendo que, através da mediunidade da Alcina, a esposa, né, o espírito Galeno, o próprio Charcot, né, falou para que eles não se adiantassem muito nessas experiências, porque era preciso que essas ideias não lhes convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Espíritos preparados, encarnados, né, mas que tinham que maneirar esses passos para esperar que os tempos seguissem e essas coisas pudessem vir à tona de uma forma mais clara e proveitosa. Sugeriu, vamos ver o que ele vai sugerir. Sugeriu que se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental, a que todos haviam presenciado, né? Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores por temerem a realidade da vida imperecível. Ele teve, né, esses aconselhamentos, né, de segurarem aí essas verdades, aguardando o tempo, e o Manuel Filomeno de Miranda diz que respeitáveis investigadores temem a realidade da vida imperecível, né? Com Allan Kardec, no entanto, então vários tiveram esses conhecimentos, vários tiveram essas possibilidades experimentais, mas é com Allan Kardec, como nós vamos ver, com Allan Kardec, no entanto, tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e das obsessões, cabendo ao insigne mestre lionês, porque ele era de Lyon, né,
a honrosa tarefa de apresentar co- conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsediados, como também nos obsessores. A partir da publicação do Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, em Paris, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado a par de seguro estudo do espírito nas suas diversas facetas, culminando com o exame das manifestações espiríticas, organização de sociedades e palestras dos espíritos elevados que traçaram rotas de segurança para os que ingressarem na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral. E Kardec, ele teve ali um laboratório perfeito, em que ele teve acesso a muitos médiums, muitos ali presencialmente junto a eles, e outros que lhe chegavam as comunicações, né? Lhes era encaminhado lá para Paris comunicações que vinham ali de grupos de estudos, né, de iniciantes espíritas, que começou ali a nascer aqui, acolá, e foram muitos os pontos, e tudo isso chegava para ele. Então, ele teve um material farto para trabalhar na codificação da doutrina, coisa que não convinha que experiências específicas com um único médium, como o caso desse médico citado que nós vimos, né? Então, de fato, havia necessidade de alguns cuidados nesse sentido, né? E aguardando então a época em que tudo viria à tona através da codificação, né? Continuando, no entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. O que ele está falando aqui? Kardec deixou toda a orientação vinda dos espíritos, né? Acrescentadas ali as suas experiências, as suas vivências, mas a obra veio dos espíritos. E seria para termos já esse manual, né, essa base sendo aplicada. Os consultórios psiquiátricos, psicológicos, já deveriam estar lidando com tudo isso com muita naturalidade, assim como já havia médicos, cientistas, estudiosos que lidavam com isso muito antes da codificação vir à tona. Então, ele diz que, diante de tantos problemas na atualidade, a impressão que se dá é que ainda pouca coisa foi feita nesse sentido. De Kardec aos nossos dias, todavia, vou retomar a leitura. No entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados? Esse capítulo dos problemas psíquicos à obsessão tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Ele chama de cristãos novos os espíritas. E por quê? Porque a doutrina espírita, o espiritismo, é uma revivência do cristianismo, né? Daí essa colocação cristãos novos. Apesar disso, avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se alastra por toda a terra,
hoje mais do que em qualquer época. Então, as obsessões estão ganhando campo de uma forma incontrolável, podemos dizer, como ele diz, de caráter epidêmico, né? Qual morbo virulento que se alastra por toda a terra. Sinal dos tempos, a que se referem os espíritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Então, esse período faz parte do sinal dos tempos, né? Sinais dos tempos, como temos ali nos escritos. E traz, né? E traz, nós sabemos que nós vivemos esse milênio, esse terceiro milênio, é a era do espírito imortal. Então, esse terceiro milênio se caracterizará, né? Por todos nós vivermos, chegaremos a esse ponto nessa caminhada. Viveremos como espíritos, não mais como encarnados, porque, de modo geral, até conhecendo muitas coisas, ainda vivemos muito como encarnados. Somos absorvidos demais pela materialidade, evidentemente, como escolha nossa, porque poderíamos já estar vivendo como com certeza aos que vivem a era do espírito imortal. Mas, de modo geral, né, todos nós caminharemos neste milênio para a era do espírito imortal. Mas, como ele fala, milhões de criaturas dormem o sono da indiferença. Esse é o ponto, né? Indiferença, porque nos deixamos anestesiar pelo prazer, né? E embriagar pelo ópio da ilusão. Vivemos um mundo ilusório, nos satisfazemos com um mundo ilusório, né? Criando situações realmente que nos iludam, que nos distraiam, que enfeitem as nossas vidas como nós julgamos que nos são prazerosas. Continuando. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os homens alcançam a maturidade vencidos pelos desgastes da quadra juvenil. Os homens alcançam a maturidade vencidos pelos desgastes da quadra juvenil, e a velhice em desassossego padece ao abandono. Os altos índices da criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões, né? Então, nós mesmos, né, pela forma como estamos conduzindo nossas vidas, quer na juventude, quer na velhice, estamos abrindo campo para que se instalem essas obsessões. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda a ordem de uma vida ressurgem depois noutra vida em caráter coercitivo obsessivo. E o que hoje ocorre como consequência é o que hoje ocorre como consequência do passado, né? Então, muitas vezes, né, fala-se muito em crimes ocultos e como temos tanta uma vasta literatura, né? Não só em ficção, mas no nosso caso, uma vasta literatura na, nos livros espíritas que nos relatam crimes que jamais se descobre, crimes ocultos, mas que não há como esconder de Deus, nem tampouco esconder das vítimas, que se transformam em verdugos ferrenhos, muitas vezes, perseguindo aquele que reencarna, né? E vive situações aflitivas desde a infância, desde a mais tenra idade, pela perseguição do espírito
que se tornou vingativo, né, do espírito vingativo após ali a situação que lhe alcançou. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias espirituais para tão calamitoso mal. A terapia espírita, justamente, que alcança o criminoso, que alcança a vítima, né? Que de vítima muitas vezes se torna em algoz, né? Se transforma num algoz. Então, a doutrina espírita alcança encarnados e desencarnados. Repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se abeberam das suas fontes vitais. Vamos pegar aqui o que ele vai falar sobre o livro, porque na verdade esse estudo, o estudo que fizemos ali daquela parte do prefácio, examinando a obsessão, e agora esse exórdio que vem à frente do examinando a obsessão, é um convite à leitura deste livro, né? Para um aprendizado mais profundo. Então ele coloca: este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 1938 em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Então, já comentamos que foram fatos que ele presenciou nos trabalhos de desobsessão entre 37 e 38 como encarnado, né? Que ele trabalhava na obsessão. Algumas das personagens aqui aparecem discretamente resguardadas por pseudônimo, considerando que algumas delas e seus familiares se encontram ainda reencarnadas. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizada pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores desencarnados, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o palpitante problema das perseguições espirituais. Esses fatos transcorrem entre os dois mundos, o dos encarnados e dos desencarnados. Esses dois mundos se interpenetram, já que não há barreiras que os separem, nem fronteiras reais definidas entre ambos. Grande parte das instruções, orientações e socorros precederam do mundo espiritual durante as sessões realizadas com a participação de diversos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, o amigo incondicional do Cristo. Há relatos assim maravilhosos, né, do trabalho de José Petitinga em Salvador, na União Espírita Baiana. E aqui ele está falando, né, da forma como foi conduzido essa narrativa, baseado ali nos fatos dos trabalhos de desobsessão que ocorreram com a presença dele na União Espírita Baiana, tal o interesse que lhe despertou as técnicas, né, as técnicas aplicadas na obsessão, porque nós sabemos que os espíritos obsessores também conhecem as técnicas, né? São muito inteligentes, muitos deles, e aplicam os processos hipnóticos, né? Aplicam para o mal, mas aplicam as técnicas, porque as técnicas são as mesmas. É uma questão de direção, é o bom uso e o mau uso, é sempre a intenção. Mas o aprendizado, todos que desejem no plano espiritual especializar-se em trabalhos de desobsessão, né? Ou
em trabalhos de obsessão, como perseguidores, como vingadores, né? As técnicas estão ao dispor de todos. Muito interessante entendermos isso, e muito interessante compreendermos que são desses estudos, dessas leituras, desses aprendizados que aos poucos chegará a todos, né? Chegará a todos aí esse conhecimento. Quantos não são os pacientes que relatam determinadas situações aos seus médicos, contam determinadas experiências que viveram, e esses médicos, mesmo ali, porventura que se mantenham discretos, mas eles estão ouvindo, estão catalogando, né? Assim como vimos aí os relatos, né, que ele fala de grandes cientistas, grandes médicos que já lidavam com tudo isso, né? Até o momento em que não haverá mais os receios de abrir esses conhecimentos, porque terão certeza que não serão mal interpretados, né? E nem perderão ali a admiração dos seus clientes, dos seus pacientes, não é verdade? Então tudo caminha para um processo de melhoria. E ficam então essas reflexões por hora, né? E que fiquemos em paz. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos falar de dependência. O primeiro item. Nossa autonomia, tanto física, emocional, mental como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. As dificuldades de nosso desenvolvimento e crescimento espiritual se devem ao fato de que nem sempre conseguimos encontrar com facilidade nossa própria maneira de viver e evoluir. Cada um de nós está destinado a participar de uma maneira específica e peculiar na obra da criação. Entretanto, é imprescindível compreendermos nosso valor pessoal como seres originais, ou seja, criados por Deus sob medida, percorrendo particularmente nosso caminho e assumindo por completo a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento espiritual. Ser nós mesmos é tomar decisões, não para agradar os outros que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir. Ser nós mesmos é eliminar os traços de dependência que nos atam às outras pessoas, não nos esquecendo, porém, de respeitar-lhes a liberdade e a individualidade e de defender também a nossa, sem o medo de ficar só e desamparado. Ser nós mesmos é viver na própria simplicidade de ser, libertos da vaidade e dissimulada autossatisfação, que consiste em fazer gênero de diferente perante os outros, a fim de ostentar uma aparência de personalidade marcante. Ser nós mesmos é acreditar em nosso poder pessoal, elaborando um mapa para nossos objetivos e percorrendo os caminhos necessários para atingi-los. No Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13, assim escreveu Mateus em seus apontamentos: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Pelo fato de a porta ser estreita, deveremos atravessá-la, um de cada vez, completamente sozinhos, acompanhados apenas pelo mundo de nossos pensamentos e conquistas íntimas. A porta é estreita porque ainda não entendemos que, mesmo vivendo em comunidade, estaremos vivendo essencialmente com nós mesmos, pois para transpor essa porta é preciso aprender a arte de ser. Efetivamente, atingiremos nossa independência quando percebermos a inutilidade dos passatempos, das viagens, do convencionalismo da etiqueta, do consumismo,
que fazemos somente para conquistar a aprovação dos outros, e não porque decorrem de nossa livre vontade. Eliminar o domínio, a autoridade ou a influência das ideias, das pessoas, das diversões, dos instintos, do trabalho e dos lugares não significa que precisamos extirpar ou abandonar completamente todas essas coisas, mas somente a dependência. Podemos nos ocupar desses assuntos quando bem quisermos, conforme nossas necessidades e conveniências, sem a escravidão do condicionamento doentio. Passar por esse trajeto restrito é ter a coragem de romper as amarras internas e externas que nos impedem a conquista da liberdade. Perguntemo-nos, quantos dos nossos atos e atitudes são subprodutos de nossas dependências estruturadas na subordinação da sociedade? A submissão social tem sua base inicial na busca de aprovação dos outros, colocando os indivíduos na posição de permanentes escravos e pedintes do aplauso hipócrita e do verniz da lisonja. A travessia desse longo caminho ermo nos levará ao reino dos céus, estruturado e localizado na essência de nós mesmos. Para tanto, devemos recordar-nos de que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, cabendo-nos aprender a interpretá-las em nós e por nós mesmos. Jesus Cristo constantemente referia-se a esse reino interior como sendo a morada de Deus em nós. Por voltarmos costumeiramente nossos olhos para fora e não para dentro de nós mesmos, é que nunca conseguimos vislumbrar as riquezas de nosso mundo interior. Mateus prossegue em seus comentários dizendo: apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Por vida, devemos entender não apenas a manutenção da vida biológica na Terra, que é passageira e fugaz, mas a plenitude da vida superior, iniciada sobretudo na vivência do mundo interior. Nossa autonomia, tanto física, emocional, mental como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Nossa tão almejada realização interior está relacionada com o conhecimento de nós mesmos. Apertado é o caminho, porque exige esforços importantes para que possamos eliminar nossos laços de dependência neurótica, os quais nos condicionam a viver sem usufruir nossa liberdade interior, aceitando ser manipulados pelos juízos e opiniões alheias. A liberdade se inicia no pensamento para posteriormente materializar-se na exterioridade, quebrando então os grilhões da dependência. Os espíritos amigos enfocaram o assunto com muita sabedoria, afirmando: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Essa é a resposta da questão 833 do Livro dos Espíritos. É o livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 3, Liberdade de Pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. É o item 2 do capítulo. A capacidade de amar está presente na alma humana, mas para que floresça exige maturação da consciência, isto é, aprimoramento dos sentimentos. A maioria das criaturas foi educada ouvindo fábulas e mitos do amor romântico. Os tabus sexuais, as velhas estruturas familiares, as normas tradicionais do matrimônio, consideradas virtudes femininas, estabeleceram na formação educacional das mulheres todo um comportamento de dependência em relação aos homens. Elas centraram suas vidas em outros indivíduos, preocupadas em receber proteção e cuidados, e destruíram com o tempo
suas vocações e aptidões mais íntimas. E aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, a 817, livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. Item 6. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Muitos acreditaram que o amor seria somente despertado por uma varinha de condão ou por uma flecha do cupido, que ao tocá-los acordasse das profundezas de seu inconsciente um sentimento há muito tempo adormecido. Existem aqueles que, ingênuos, passam a encarnação inteira esperando que essa dádiva mágica desabroche de repente, entre a procura e a espera do ser amado, pagando desesperadamente qualquer preço. Na atualidade, muitos educadores, psicólogos, antropólogos e psiquiatras afirmam que a forma como usamos nossos sentimentos é uma resposta aprendida. A capacidade de amar está presente na alma humana, mas para que floresça, exige maturação da consciência, isto é, aprimoramento dos sentimentos. Explicam ainda que a criatura aprende a utilizar o amor através de um processo que está diretamente relacionado com o ambiente em que viveu na infância e com o em que vive hoje, somando-se a tudo isso a capacidade íntima de aprendizagem. Portanto, estamos constantemente aprendendo a amar. Paralelamente, sabemos que as diversas vivências reencarnatórias sedimentam na alma humana certas predisposições singulares no entendimento do amor. Os costumes, as tradições e os hábitos que envolvem o namoro, o casamento, o sexo e a família, completamente diferentes de nação para nação, de continente para continente, estabelecem noções diversificadas sobre a afetividade nos espíritos em sua longa marcha evolutiva. Existem aqueles que colocaram o amor dentro de uma estrutura romântica, ou seja, fazem prevalecer um sentimentalismo exagerado e uma imaginação irreal, desprezando o significado dos sentimentos autênticos. Eles acreditam que o casamento extingue por completo todas as adversidades e infortúnios existenciais e que as ansiedades do cotidiano acabariam, terminantemente, quando a cerimônia sacramentasse num abraço de ternura o felizes para toda a eternidade. A necessidade recíproca de controle, as promessas de que renunciariam à própria individualidade e teriam os mesmos objetivos para todo o sempre, são os primeiros indícios de uma enorme desilusão na vida a dois. Compromissos de amor são válidos desde que aprendamos que nossa vida está em constante renovação. Assim, como as pessoas passam por diversas transformações, também o amor que sentem pelos outros se transforma. Quanto mais observarmos os ciclos da vida, mais entenderemos as transformações que ocorrem em nossa intimidade, porque também somos vida. Apenas desse modo ficaremos mais seguros e estáveis em relação ao nosso desenvolvimento e amadurecimento afetivos. A diferença fundamental entre amor e dependência é observada com clareza nas ações e comportamentos das criaturas. A dependência prende possessivamente uma pessoa à outra, enquanto o amor, de fato, incentiva a liberdade, a sinceridade e a naturalidade. O dependente é caracterizado por demonstrar necessidade constante e por reclamar sistematicamente a atenção do outro. O indivíduo dependente padece dos recursos psíquicos de alguém para viver. Ele dirá, eu o amo, mas em realidade ele quer dizer, eu preciso de você, ou mesmo, eu não vivo sem você. O amor real baseia-se no sentimento compartilhado entre duas pessoas maduras, ao passo que o amor dependente implora consideração e carinho infantilmente.
Os legítimos sentimentos da alma nunca se sujeitam a ordenações e imposições, mas sim a uma completa espontaneidade de atitudes e emoções. Dependência gera dores na alma. Já a liberdade para amar é um direito natural de todos os filhos de Deus. Eu quero trazer aqui também um capítulo do livro Vida Plena, é uma psicografia do Divaldo Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 14 desse livro. O título é Domar a si mesmo. A atual renúncia em benefício da humanidade repercute nas ondas siderais da imortalidade. A introdução. Além do invólucro carnal, encontra-se o espírito imortal debatendo-se entre as remanescentes heranças do primarismo e as valiosas conquistas da autoiluminação. Domar as más inclinações, aquelas que o instinto preserva em mecanismo de autodefesa, pelo prazer especial do egotismo, é dever inadiável para vencer esse câncer devorador que exaure a sociedade contemporânea. Todos ou quase todos os mecanismos de desenvolvimento intelectual estimulam a perseverança nos baixos níveis do primarismo, embora a atração do processo da evolução convide sem cessar para a saída da caverna do eu, ignorante e preconceituoso. Cabe ao ser humano a necessidade imperiosa de renovar o material impresso no seu inconsciente, substituindo-o pelas aspirações sublimes da aquisição moral da harmonia íntima. O combate incessante às experiências perturbadoras e belicosas constitui um dever impostergável pela lei de progresso. Por mais se deseje teimosamente permanecer na asfixia dos sentimentos perversos, é impossível fugir-lhe aos efeitos desastrosos, isto é, às provações e expiações purificadoras. Em cada época, a humanidade desfrutou da bênção de missionários do amor e da verdade, que ensinaram as regras elevadas de conduta para tornar as criaturas melhores, sob qualquer ponto de vista. Mesmo no período da barbárie, os feiticeiros e xamãs foram de alguma forma intérpretes do mundo transcendental. Tudo quanto se ignora constitui um cárcere na área do conhecimento que deve ser trabalhado para a liberação. Essa é a finalidade essencial do processo reencarnatório, com o objetivo de brindar pelo esforço pessoal a luz do discernimento que brilha de dentro para fora, domando as más inclinações. Todos esses ministros do saber ensinaram deveres de comunhão fraternal, dando lugar ao surgimento da emoção religiosa, que se transformaria em conduta ética e filosófica, de modo que em todos se encontrava simultaneamente a crença numa realidade maior, numa governança poderosa. Destacaram-se mentes superiores cujas mensagens insuperáveis pela sua legitimidade deveriam moldar o caráter e a conduta de todas as criaturas. Entretanto, os atavismos predominantes conduziram as crenças ao extremo de transformar-se em armas diabólicas de destruição e de matanças indiscriminadas. Com muita dificuldade, o ser humano conseguiu encontrar no amor o liame comum para unir a todos em uma grande e única família, o que ainda não foi alcançado, mas o será. Esse advento alcançou o seu clímax com a presença de Jesus no mundo, que veio abraçar todos os seres na condição de irmãos que tinham coragem para seguir-lhe o exemplo ímpar. Os muitos séculos de ignorância e de recuperação da selvageria em combate geraram as lamentáveis sementeiras de ódio e de vingança que vêm sendo vencedoras, a pouco e pouco, dos elevados propósitos de união. Experiências passadas e recentes de derrubada de obstáculos fronteiriços, de um idioma, uma só moeda, um intercâmbio fraternal mais significativo, não lograram fixar-se por muito tempo, deixando, porém, lições maravilhosas
pelas vantagens em relação aos aparentes prejuízos na economia e no progresso de cada nação. Reencarnações sucessivas têm facultado a renovação dos propósitos e das normas de comportamento que abrem espaços à solidariedade e à justiça, à alegria e ao bem-estar. Recentemente, um grande supermercado abriu as suas portas apresentando somente produtos nacionais e as prateleiras pareciam vazias, causando um choque na clientela. Isso porque a grande maioria dos alimentos procede de outras nações que, por sua vez, beneficiam-se dos que são produzidos onde se fazem expostos. Essa realidade simples, quando aplicada a outras utilidades, produz um impacto muito maior, porque normalmente determinado povo ou região especializa-se mais ou mais produz uns recursos do que outros, e o intercâmbio, mediante controle, faculta abundância em toda parte. Filosoficamente, as revelações espíritas dispõem de instrumentos valiosos para essa empresa de redenção das vidas. De um lado, a presença dos sofrimentos de todo o jaez tem convidado a mente à reflexão em torno do destino e da dor, embora as ânsias do amor e da felicidade. Concomitantemente, as aberrações morais do século e as calamidades que irrompem a cada momento são outros fatores que propelem para a redenção e união dos povos, de modo a se socorrerem fraternalmente. A criatura humana compreende o impositivo do realismo edificante através das filosofias saudáveis que propiciam o equilíbrio das emoções e a paz dos sentimentos. A vacuidade, porém, destas horas de tensão e de desafios de vária ordem, conspira contra o exercício da paz pessoal em função dos anunciados prazeres bestiais a que se está acostumado. Eu vou ter que parar por aqui, na próxima semana podemos completar esse raciocínio. Boa semana a todos.